2 Samuel, capítulo 6, no versículo 10, diz assim: vamos lá. E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi. Amém, irmão? Deixa lá para nós, por favor. A gente nunca usa, né, irmão? Quando usa, olha lá. Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. Amém? Aí diz assim: a arca da aliança ficou por 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-edom e sua família. O rei Davi soube que por causa da arca do Senhor havia O rei Davi soube que por causa da arca do Senhor havia abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele tinha. Então tirou a arca da casa de Obed-edom e com uma grande festa o levou para a cidade de Davi. Amém. Só até aí, irmãos. Davi ficou sabendo que Deus abençoou a casa de Obed-edom, a família de Obed-edom, os negócios de Obed-edom, pela arca da aliança. Então ele vai lá e tira e leva para Israel, para a cidade de Davi. Amém? Então, irmãos, eu quero falar um pouco sobre essa história para você, essa noite. E eu quero trazer para esse tempo para nós. A arca da aliança, ela representa o quê? A presença de Deus. Então, no Antigo Testamento, Deus pede para fazer a arca da aliança, passa todas as instruções para Moisés, e a arca da aliança é o símbolo da presença de Deus. Amém? Quando eles foram atravessar o Rio Jordão para entrar na terra prometida, Deus falou para Moisés: Moisés, falou para Josué, fala para os sacerdotes colocar a arca sobre os ombros, e quando eles pisar sobre a água, as águas vão se abrir, e eles vão passar de pé enxuto, e vai entrar na terra prometida. Então a arca ficava sobre os ombros dos sacerdotes, dos homens de Deus, certo? Então a arca de Deus, a presença de Deus, ela foi construída para ficar dentro da igreja, dentro do povo de Deus. Então vamos resumir: a presença de Deus foi construída para estar dentro da igreja. Quem é a igreja do Senhor, irmão? Então a presença tem que estar dentro da onde, irmãos? Quando Jesus chegou, quando Jesus estava pregando o evangelho, perguntaram para ele assim: onde que está o reino? Esse reino que o Senhor tanto prega. Ele disse: está dentro de vós. Então a presença desde o início, irmãos, foi feita e construída para estar dentro da igreja, dentro de Israel, dentro do povo. Mas o povo, quando chega o tempo de Eli, dos filhos de Eli, Ofni e Finéia, aí eles pecam, a igreja peca contra Deus. O pecado entra dentro da igreja. As pessoas se prostituem, as pessoas se perdem com os vícios, as pessoas se perdem com as mentiras. Os líderes, os 2 líderes junto com o pai, Ofni, Finéias e Eli, eles adulteram com a igreja. Eles fazem tudo errado, irmão. Eles roubam a oferta, roubam o dízimo. Eles fazem um regaço com a igreja. E a luta chega, porque a luta chega para o povo de Deus também, amém? Só que, irmãos, a presença tinha saído, porque aquilo era só um símbolo, porque a presença é o Espírito, é próprio Deus dentro de vós. Sempre Deus foi Espírito. Aquilo era um símbolo que Deus tinha construído para o povo. Por quê? Porque o povo não queria relacionamento. Por que foi feito a arca da aliança e também foi feito as leis? Porque um dia Deus disse para Moisés assim: Moisés, fala para o povo subir no monte, porque eu vou me manifestar. Eu vou falar com o povo, eu quero relacionamento com a igreja. E Deus aparece com os trovões, com os relâmpagos, fumegando. O povo fica com medo e fala: não, Moisés, sobe você, fala você com Deus. E é melhor você falar com Deus, depois você vem e fala conosco. É mais fácil muitas vezes, irmãos, você ouvir o pregador do que você entrar na sua casa, no seu quarto, fechar a porta ou pegar a Bíblia e falar assim: eu quero ouvir a voz de Deus.
A igreja também, irmão, se tornou como a igreja do tempo de Moisés. Deixa que o pastor busque, fale com Deus, deixa que o pastor ore a Deus, deixa que o pastor leia a Bíblia, deixa que o pastor se espiritualiza, deixa que o pastor faz todas as coisas, ele fala com Deus, e a gente vai lá ouvir ele. Igreja assim precisa de regras, irmãos. Por isso que Deus construiu as leis, por isso que Deus criou símbolos. Deus quer relacionamento. Diz assim: eu sou a geração que está construindo um relacionamento com o céu. Amém. Você não é a geração, irmãos, de regras, de regulamentos. Você é a geração de relacionamento. É importante ouvir o pastor falar, é importante vir à igreja, é importante, mas é mais importante do que isso, irmãos, é você ter o teu momento com os céus, você entrar no teu quarto, você fechar a tua porta, você criar rotinas com Deus, você ler a palavra, você pedir para Deus falar com você, para Deus dar revelação. Você precisa ser a luz aqui, o véu foi rasgado, irmão. Amém? Eu não quero desprezar a igreja, eu não quero desprezar esse momento, eu não quero desprezar, a casa sempre tem que estar com a porta aberta. Mas, irmãos, eu vou dizer para você, o sentido da gente estar aqui é para a gente se unir em comunhão e entender que a gente precisa trazer de volta os filhos perdidos. A gente precisa se unir e contemplar e adorar o Senhor. Porque, irmãos, o relacionamento tem que ser tão intenso entre você e o céu, que a sua casa é a igreja, que o teu trabalho é a igreja, que você é a igreja. A arca está dentro de você, irmãos. Quando você carrega a presença, onde você chega, portas vão ter que abrir, mesmo que elas estejam fechadas, mesmo que os inimigos são mais de 30 mil homens, eles vão ter que cair, porque o Deus vencedor está com você. Amém? Então, quando eles perderam a presença de Deus, quando é, pastor, que nós perdemos a presença de Deus? Quando nós rompemos com o céu, quando deixamos o pecado entrar, a sujeira entrar, a mentira entrar, o vício entrar, o engano entrar, a presença se afasta. E quando a presença se afasta, a gente se torna vulnerável. A gente não consegue derrubar o leão, a gente não consegue vencer os filisteus, a gente não consegue derrubar os ursos. Aí, irmãos, é o momento que a gente começa a colher o fruto errado. O salário do pecado é a morte. E a gente começa a viver mortes na nossa vida. Eli morreu, Ofni e Finéias morreu, a presença de Deus se afastou do povo de Israel. Foi um tempo terrível. Deus não falava mais com o povo. Então aí vem Samuel é a geração bendita. Samuel começa a falar com o povo. Então Samuel, ele unge Davi, Davi se torna rei da tribo de Judá. Depois de se tornar rei da tribo de Judá, ele se torna rei de Israel. Olha só que a fase de Davi, Deus derrama óleo sobre a cabeça dele e declara ele como rei dentro da casa dele, amém? A unção é derramada dentro de casa. Se a unção não se manifestar em casa, irmão, se Deus não te honrar na tua casa, se você não for resposta na tua casa, se as pessoas não vê o óleo, se as pessoas que sentam na mesma mesa que você não vê o óleo sobre a tua cabeça, irmãos, não queira ser vencedor lá fora, que não vai ser. Você está entendendo? Primeiro a esposa precisa ver Jesus em você, primeiro o marido precisa ver Jesus em você, primeiro o filho precisa ver Jesus em você. Aí depois, antes dele ser rei de Judá, rei de Israel, ele foi rei da tribo de Judá. Não queira, irmãos, atingir o topo sem antes passar pelos processos. Deus treina você para um processo mais alto. Então ele foi rei de uma tribo para depois se tornar rei de Israel. Entendeu? Deus não vai nos tornar grande se a gente também não saber administrar no pouco, irmãos. Quem é fiel no pouco será fiel no muito. Não adianta você falar assim: quando Deus der muito para mim eu serei fiel. Não, se você não é fiel hoje nas coisas pequenas, nos detalhes, se você não é fiel escondido atrás do rebanho de ovelhas, se você não é fiel sendo líder de um pequeno grupo, se você não é fiel com as pequenas coisas, Deus não vai confiar para você coisas grandes. Você está entendendo? Então esse processo acontece com Davi. Então ele se torna rei de Israel. E quando ele se torna rei de Israel, irmãos,
ele começa a vencer as batalhas, Deus começa a honrar, Deus começa a honrar o nome dele, a fama de Davi começa a correr para outros países, ele se torna um líder, exemplo para a nação. E aí ele fala assim: chegou o momento da gente trazer novamente a presença de Deus para o povo. Então ele fala assim: eu tenho uma ideia, nós vamos buscar a arca que o povo perdeu, nós vamos buscar a arca da aliança que o pecado tirou, nós vamos lá buscar. E a Bíblia diz que a arca está na casa, eu até anotei aqui, na casa de Abinadade há 20 anos, irmãos. Está na casa de Abinadade há 20 anos, e Abinadade tem um filho que se chama Uzar. 20 anos a arca estava ali. Então Davi fala assim: cria um projeto, cria homens, monta toda uma estrutura, se planeja, nós vamos buscar a arca. Foi com toda a sua equipe, mandou carros de boi, para colocar a arca em cima dos carros de boi, e trazer novamente a casa de Davi, a cidade de Davi. Então, irmãos, isso é muito importante. Ele cria um planejamento, ele cria um processo, mas esse planejamento, Deus adorou. Deus falou assim: esse sim é o cara, ele quer a presença, realmente a intenção é maravilhosa, só que a gente precisa discernir algumas coisas. A arca nunca foi construída, a presença de Deus nunca foi construída para estar com pessoas sem entendimento, sem discernimento. A arca foi feita para estar dentro da igreja. Quando o rio se abriu, a presença estava sobre os ombros de quem, irmãos? Sobre os sacerdotes. Então Davi, ele cria um projeto para automatizar as coisas, para ficar mais fácil. Ele cria atalho. Aonde ele quer colocar a arca, irmãos? Em cima dos carros de boi, em cima dos bois. A arca não foi feita, a presença de Deus, irmãos, não foi feita para estar dentro de um cachorro, ou dentro do animal, ou dentro, não, a presença de Deus é coisa preciosa. Deus fez um homem, e colocou nele o fôlego de vida, a própria presença, o próprio Deus entra dentro do homem, desde o princípio foi assim. A presença é para mim e é para você. Então você sabe o que aconteceu, irmãos? Davi tenta criar um atalho, ser mais fácil, automatizar. Pastor, mas o que isso tem a ver com o nosso tempo hoje? Pastor, o que isso tem a ver com as nossas vidas hoje? O que isso tem a ver com os cultos que eu faço, com o meu frequentar na igreja? Tem tudo a ver, irmãos. Nós temos automatizado as coisas de Deus, nós temos deixado as coisas de Deus automática. O meu culto é no domingo, então o meu domingo, tal hora eu vou na igreja, aí eu vou lá ouvir o pastor pregar. Irmãos, eu posso contar 1.200 histórias para vocês, posso pregar o ano inteiro, uma história vai ser diferente da outra, mas o fim é o mesmo: reino dos céus, salvação, eternidade. Eu não vou contar outra história para vocês. Eu posso falar a vocês da história de Davi, de Samuel, de Salomão, de um monte de gente, mas o final da história é você alinhado com o céu, e você em caminho da salvação, da eternidade. Então o que a gente tem feito? A gente tem automatizado as coisas. Eu vou para a igreja, eu vou ouvir o pastor. A gente tem criado carros de boi para carregar a presença. Então eu chego na igreja e ali eu sinto a presença, ali eu sinto o fogo, aí eu vou embora e eu só vou lembrar de Deus novamente no outro domingo. Eu só vou lembrar de ler a Bíblia, ou ler algum versículo da Bíblia no outro domingo, quando o pastor falar da Bíblia. Pô, e o pastor prega legal, aí tem outra igreja que outro pastor prega melhor ainda, e outro, irmãos, a gente tem deixado as coisas tão automáticas na nossa vida, com Deus. A gente canta os mesmos louvores, chega e adora a Deus e tal, e tal, e tal. Não que é pecado cantar o mesmo louvor, mas ele está em busca dos verdadeiros adoradores. Se tem os verdadeiros adoradores, você pode ter certeza que tem os falsos também, irmãos. Então a gente deixou as coisas automáticas. A gente quer trazer a presença de Deus assim, vai lá e busca e traz. Vai lá e traz a presença. Não é assim, não foi feito.
dessa forma, não é desse jeito que você vai conduzir as coisas do céu, não é assim, apertando um botão que você traz a presença de Deus, não é colocando em cima de um carro de boi que você traz a presença de Deus. Você sabe o que aconteceu, irmãos? A Bíblia diz que os bois, o que aconteceu com os bois? Tropeçaram, irmão. Sabe esse cara aqui, Uzá, que é o filho de Abinadade, que a arca fica 20 anos fica na casa dele, e se você for ver, não acontece nada com esse cara, não muda nada na vida deles, não acontece nada de extraordinário na vida de Abinadade, na vida de Uzá, não acontece nada naquela família, e a arca fica ali durante 20 anos, eles não prosperam, eles não crescem, eles não progridem, mas também eles não diminuem, e não acontece nada, enquanto a arca estava ali parada. Porque qual é a resposta que eu estou dando para Deus, irmãos? O quanto eu quero Deus? Você sabe, eu estou acostumado com a comida que é colocada na mesa todo dia, todo domingo, eu estou acostumado, sabe? Estou acostumado a ir na igreja, pastor, estou acostumado a ouvir o pastor pregar, estou acostumado a já ouvir mensagem, eu estou acostumado, então não acontece nada, está sempre a mesma coisa, sabe? As coisas sempre estão do mesmo jeito, e ali eu vejo um líder, sabe, a intenção é até legal, eu quero a presença, vou trazer a presença, mas eu vou automatizar o negócio. Aí eu vejo uma igreja, Abinadade e Uzá, que tem a presença, mas não valoriza. E aí a Bíblia diz que quando os bois tropeçam, Uzá tenta segurar a arca. O que acontece com Uzá, irmãos? Ele morre na hora. Ele morre na hora. Aí Davi fala assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Davi fala assim, para com esse negócio, para já com esse negócio, não dá, nós temos que nos preparar mais, nós temos que nos organizar mais, para trazer a presença de volta, não é assim que traz, não é dessa forma que traz. E aí então, tem um cara chamado Obed-Edom, que é levita, e esse cara, ele fala assim, eu fico pensando assim, irmãos, isso é coisa minha, tá? Eu fico pensando assim, falando assim, esses caras não sabem nada da presença, porque a Bíblia diz que ele era levita, adorador. Obed-Edom falou assim, esses caras eles não sabem nada da presença, eles não sabem nada como é que é lidar com a presença, eles não... Se você quiser, eu coloco a minha casa, a minha vida, a minha família, a minha história, eu coloco a minha estrutura, eu coloco o meu dinheiro, eu coloco tudo que eu sou, tudo que eu tenho à disposição da presença. Se você quiser levar para minha casa, a Bíblia diz que Davi converte o caminho e leva para a casa de Obed-Edom. Alguém deseja o que, irmãos? A presença. O texto que nós lemos diz o que acontece com a presença, o que acontece lá, irmãos, na casa de Obed-Edom? Diz que Deus, durante 3 meses, irmãos, que a Bíblia cita o tempo. Qual é o tempo que a presença fica na casa? 3 meses, que a arca da aliança fica ali. A fama corre por todos os lados. Aonde Obed-Edom e a sua família colocava a mão, dava certo. Aonde eles pisavam a planta dos pés, era sucesso. O que eles faziam, irmãos, era 100% de sucesso. A presença estava ali, irmãos. Agora eu falo para você, 20 anos na casa de Abinadade, 20 anos, não acontece nada com o cara. 3 meses na casa de Obed-Edom, a vida daquele cara e da família dele muda para sempre. Obed-Edom é conhecido na história da Bíblia porque ele recebeu a presença do amado.
O nome dele é conhecido até hoje e nunca vai ser apagado, porque ele recebeu a presença na casa dele. Para sempre mudou a história daquela família e daquele homem. Qual é a diferença, irmãos? Pastor, a diferença está na presença, mas a presença também ficou na casa de Abinadad e de Uzá. Abinadad era pai de Uzá, ficou ali por 20 anos. A presença matou Uzá. O filho viu a presença matar, o pai viu a presença matar o filho. Vocês estão entendendo, irmãos? Porque da mesma forma que Deus é amor, Deus também é. Irmãos, tem gente que está desprezando a presença. Tem gente que está brincando com as coisas de Deus. Tem gente que acha que Deus é assim: a hora que eu quero, eu mando um carro de boi e trago de volta. A hora que eu quero, eu vou lá porque ele está lá. Ele sempre esteve em casa. E nunca, sabe o que é isso, irmãos? Sabe quando você tem, sempre você tem, você não dá valor naquilo que você tem? Sabe, eu fico assim, às vezes, indignado de ver, às vezes, a pessoa colocando expectativa em outras pessoas e deixando de servir a Deus, deixando de andar no caminho, deixando de buscar Cristo, por causa das coisas que acontecem. Porque fulano fez isso, porque ciclano fez aquilo, porque as coisas não é do meu jeito, porque fulano não me cumprimentou, porque fulano não veio na minha casa, porque fulano não fez isso. Eu cresci na igreja, irmão, não estou falando disso da nossa igreja não, eu cresci na igreja vendo isso, sabe? Eu não vou na igreja por causa de fulano de tal. Aí quando as coisas ficam difíceis, corre para Deus, fala: Senhor Jesus, tal, eu quero. Aí quando as coisas ficam mais ou menos, vai embora. Despreza a presença, entendeu? Eu olho a igreja e eu vejo a igreja como Abinadad e Uzá, sabe? A presença sempre disponível, mas eles nunca valorizaram, sempre dentro de casa. Eles nunca valorizaram. Aí eu vejo um líder querendo terceirizar as coisas, querendo que seja mais rápido. Traga mais rápido, traga de novo a presença. Não, mas vamos usar os meios que temos. Não é assim, irmãos. A gente pode usar os meios para fazer as coisas da terra, sabe? Hoje vamos usar a internet, amém, beleza, a gente usa a internet para alcançar pessoas. Melhorou o som, o microfone, vamos comprar um microfone novo para melhorar o som, a gente então investe, vamos colocar, as coisas da terra movimentam as coisas da terra, mas no céu não é assim, irmão. Não queira trazer não queira tratar o céu como você trata as coisas da terra. Não queira achar. Antigamente, irmãos, para você falar com uma pessoa que morava em outro país, era por como, irmãos? Por carta. Hoje você fala no telefone, naquele negócio, você vê a pessoa ali no mesmo tempo. Não é assim, não? Pela internet. É a ferramenta que está na terra. É pecado não, pastor, é a ferramenta. Mas você está achando que você vai pegar o celular, que você vai ligar para Deus e Deus vai aparecer para você, assim, você vai falar com Deus: e aí, Deus, vem aí então, é nós na fita, irmão. Você está achando que você vai fazer assim com Deus? Deus não mudou, irmão. Deus vai ter que entrar dentro do quarto, fechar a porta, dizer: Senhor, eu te quero, eu não abro mão da presença, eu preciso sentir o fogo queimar de novo, eu quero que a chama acende, eu quero que pega fogo, eu não abro mão da tua presença, eu não abro mão da tua glória, eu quero mais de ti. Irmãos, é assim, não vai mudar. No princípio era assim, irmão. Olha só, irmãos, eu estou estudando. Eu estava lendo sobre as igrejas de Apocalipse e sobre a igreja de Éfeso. Deus, lá em Apocalipse, no capítulo 1, olha só. Deus leva João na ilha de Pátimo. E Deus, olha, quando ele chega lá, Cristo fala com ele, ele tem uma visão, e Cristo fala para ele: escreve no livro que você vai ver. É o que está escrito lá em Apocalipse, está escrito no livro. E o que João vê? Ele vê o candelabro, 7 candelabros,
de ouro. O candelabro é a igreja do Senhor que recebe o óleo do céu, o azeite. Aí ele vê também um homem vestido de linho branco, com um cinto de ouro, seus pés brilhavam, o seu rosto como o sol brilha ao meio-dia. E esse homem aparece no meio do que, irmãos? No meio do que? Do candelabro. Quem é o candelabro, irmão? É a igreja. Aí ele diz para João assim: João, escreve o que você está vendo. O que ele estava vendo? A igreja. Mas no meio da igreja, quem estava, irmão? Ele. Fala para ele. Ele precisava mandar isso para as igrejas, para as 7 igrejas do Apocalipse. E essa carta, irmãos, estava indo para os pastores da igreja. Numa mão dele estava 7 estrelas, eram os 7 pastores da igreja. Aonde estavam os pastores, irmãos? Na mão. E o primeiro recado é para a igreja de Éfeso. Diz para ele, diz para o anjo da igreja, diz para o pastor da igreja, olha o recado. Já no capítulo 2 de Apocalipse. Diz para ele que o que eles estão fazendo está tudo certo. Só tem um problema. Só tem um problema. É que o amor se esfriou. A igreja de Éfeso não me ama como me amava no princípio. Quando o amor acaba, o pecado entra. A Bíblia diz que nos finais dos tempos, o amor de muitos... Por que você acha que pai está matando o filho? Por que você acha que filho mata pai? Aqui, ó, pertinho, eu assisti essa semana no jornal, um polícia civil, deixa o filho de 4 anos com os pais, vai para casa, mata a esposa, dá um tiro na cabeça da esposa e dá um tiro na cabeça dele. Eu acho que, se eu não me engano, aqui em Sudimenúcia, pertinho daqui. Pareceu acaso uma casa boa, cara, carro bom, funcionário público, polícia civil, irmãos. Sabe? Uma vida praticamente estabilizada. O ticket médio da cidade, a renda da cidade é baixa, então o que ele ganhava como polícia civil, ele vivia como rico na cidade. Entendeu? O cara faz isso. Sabe o que é isso, irmãos? É o amor se esfriou. E quando o amor se esfria, o pecado entra. Qual é o recado que Jesus está mandando através de João na ilha de Pátimo para o pastor da igreja de Éfeso? Fala para ele que o pecado entrou na igreja, que o amor da igreja, se a igreja não se arrepender e não me voltar a amar como me amava no princípio, eu vou tirar a igreja da mão dele. Eu vou tirar a igreja dele. O pastor é responsável sobre o que está sendo pregado na igreja. O pastor é responsável pela verdade anunciada. Por isso, irmãos, que a responsabilidade do que nós ministramos aqui é intensa. Por isso que nós não vamos ministrar algo para vocês que não vai acontecer. Eu não vou colocar um negócio e dizer para vocês: não, irmãos, a glória é assim. Não, não é. A glória é com você. Você tem que buscar na tua casa. A tua vida vai mudar com o seu relacionamento com Deus, com a tua intensidade com Deus, com aquilo que você é com Deus. A verdade é essa. Você tem que renunciar a muitas coisas, irmãos, deixar muitas coisas para trás. A vida, ser crente não é uma mil maravilha. Não sendo crente, você tinha 1000 lutas. Sendo crente, você vai ter 2000 lutas. Eu não vou mais nessa igreja não, que esse pastor está dizendo que eu só vou ter problema. Quanto mais você sobe o nível de relacionamento com Deus, quanto mais você intensifica o teu relacionamento com Deus, mais os leões, quanto mais você é instrumento, quanto mais você é resposta, quanto mais você testifica o céu na terra, mais os leões e os ursos se levantam contra você, irmãos. Só que aí o que me tranquiliza, porque o mesmo Espírito que me confronta também é o que me conforta e diz: ó, só que em todas estas coisas você é mais do que vencedor. Aleluia. Então é isso que Deus está dizendo. Não se preocupe quantas lutas você vai ter. Não se preocupe como é que começa, porque sou eu que assino o final.
O começo pode até parecer ser sendo jogado numa fornalha de fogo, mas o fim é, Cristo está dentro do fogo com você e o fogo não te consome. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, não é mais, o amor se esfriou, a gente colocou as coisas automáticas. O pastor, os líderes das igrejas deixou as coisas automáticas. Não, vamos fazer assim, funciona assim, é tudo desse jeito, é tudo desse jeito. Terça-feira é o culto da libertação. Quarta-feira é o culto da prosperidade. Quinta-feira é o culto, é um culto, irmãos. E vai indo, irmãos. E o negócio está assim, sabe? Está assim, irmão, está assim. Então, carro de boi, então hoje é o culto, então hoje Deus vai vir aqui. Se hoje é o culto da libertação, ninguém pode receber o Espírito Santo, porque hoje é o dia que nós vamos bater no demônio. Amanhã é da prosperidade. Deus não pode restaurar um casamento, irmãos, porque amanhã é da prosperidade. É assim ou não é? Nós estamos falando para Deus: Deus, eu estou te colocando em cima do carro de boi, estou te trazendo para casa, achando que eu estou regaçando. Aí aparece um cara, que ele não é rei, que ele não é ninguém, ele só era um adorador. Ele fala assim: eu sei como é que trata a presença, deixa eu levar ela para casa. Então leva, porque às vezes, quem tem título de rei, não tem estrutura para ter a presença. Porque a presença não habita pelo título que você carrega, nem pelo diploma. A presença habita pela tua essência. Na casa de Abinadad não virou nada. Indo para Davi, o boi tropeçou. Mas na casa de Obed-edom, foi extraordinário. A essência do adorador, irmão. A essência da adoração. E aí, o que eu acho mais lindo, Davi, durante esses 3 meses, ele era líder, estrategista, competente. Ele se estrutura novamente. Você vai lá se eu não estiver enganado, irmãos, ou é 1 Crônicas ou 2 Crônicas, no capítulo 15, 16. Aí você vai ver a nova estrutura que ele monta para trazer a arca de volta. 24 horas de adoração, cada 6 passos dado um sacrifício, e a arca sobre os ombros do sacerdote. Aí ele trouxe de volta para Jerusalém. Depois que a arca entra em Jerusalém, posso ler para você o que aconteceu com Davi, irmão? Vou ler para vocês. Eu quero ler. Capítulo 8 de Samuel. Algum tempo depois, Davi atacou os filisteus, derrotou-os e acabou com o poder deles naquela região. Ele também derrotou os moabitas, fez com que se deitassem no chão, mediu-os com uma corda e matou 2/3 deles. Assim os moabitas se tornaram escravos de Davi e lhe pagavam impostos. Então Davi atacou o rei de Zobá, Hadadezer, filho de Reobe. Quando este foi tomar de novo as terras que ficam perto do rio Eufrates, Davi prendeu 1.600 cavaleiros de Hadadezer e 20.000 dos seus soldados da infantaria. Também aleijou os cavalos que puxavam os carros, deixando cavalos somente para 100 carros. Os sírios de Damasco foram socorrer Hadadezer. Davi matou 22.000 deles. Em seguida, colocou acampamento militares nas terras deles. Davi os dominou. Eles lhe pagavam impostos. O Senhor Deus fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares aonde ele ia. Vocês entenderam, irmão? Depois que a presença entrou na cidade de Davi. Davi teve luta, irmão. Muitos inimigos, irmão. Cavaleiros.
Mas o final da história como que é, irmão? Em todas essas coisas, ele foi mais do que vencedor, porque Deus estava com ele. Eu quero dizer, irmãos, toda essa história que eu contei para você, eu quero dizer para você, o quanto você está preocupado com a presença de Deus. Qual é a sua intensidade com a presença de Deus? Ou a sua preocupação é, o que vão pensar de mim amanhã? Se eu comprar um carro mais novo, ou se eu vender e comprar um mais velho? O que vão pensar de mim? O que o vizinho vai falar de mim? O que a irmã fala? Não, irmão. Qual é a igreja que eu vou? Não. O negócio não é esse. Para com isso, irmão. Para com isso. Eu disse para o pastor antes, nós não estamos aqui para pregar para você e você sair daqui falando assim, nossa, estou contente com a igreja. Eu quero pregar uma mensagem, talvez você nunca mais quer voltar aqui, mas que essa mensagem nunca mais sai do seu coração, que aonde você for, que o lugar que dia que você for pecar, você vai lembrar, eu ouvi aquilo lá naquela igreja, irmãos. Eu não estou preocupado quantas pessoas sentam. Eu não quero ter uma igreja de 1000 pessoas, eu quero pessoas que vão para o céu, irmão. Eu estou aqui para dividir o céu com vocês. Vocês estão entendendo? A luta que eu estou enfrentando e as que eu enfrento, não é porque eu estou enchendo a igreja, é porque eu estou tirando a ovelha da boca dos inimigos. Vocês estão entendendo? Ou aqui ou nas igrejas que eu vou, irmão, o evangelho é ministrado, o reino é ministrado. Qualquer mensagem que eu ler, qualquer mensagem que eu pregar para vocês, que eu for pregar outros domingos, vai se resumir nisso, o quanto você está disponível para Deus e o quanto Deus é tudo para você. Vocês estão entendendo? Essa é a questão. Essa é a questão. Essa geração, irmãos, não pode ser a geração que entrega parcialmente. Eu vou dizer, sabe, eu estou construindo algo na minha vida, irmãos. Eu compartilhei isso com alguns amigos. Eu tenho lutado, irmãos, para que minha palavra não volte atrás, para que eu possa cumprir com tudo aquilo que eu falo. E muitas vezes antes de falar assim, de dizer assim, não, eu vou fazer por você, ou eu vou tomar essa decisão, eu tenho pensado muito. Isso desgasta mentalmente, se desgasta fisicamente, em todos os sentidos, irmãos. Porque muitas vezes, sabe o que acontece? Vou compartilhar com vocês. Aqui na igreja, muitas vezes as pessoas me olham como empresário. Então vou pedir para o pastor uma ajuda, vou fazer isso, não que você não possa pedir, irmão, nós estamos aqui para servir vocês, mas às vezes eu vou pedir porque o pastor tem condição, porque ele é empresário, ele tem negócios, e muitas vezes lá na minha empresa, que eu tenho uma penca de funcionário, que eu tenho um monte de negócio girando, fornecedor, eu já cansei de ouvir assim, não, você precisa me ajudar nisso porque você não é pastor. Então você imagina o equilíbrio emocional que eu tenho que construir dentro de mim, irmão, para administrar. Se eu ouvir de um pastor, vende tudo que você tem e vai ser pastor. Aí eu falei, eu vou ser igual o senhor, deixar de pagar as contas. Aí eu falei para ele, mas o senhor acha que ser pastor é mais espiritual do que ser empresário? Porque você vai servir o céu. Então você acha que empresário não serve a Deus? Então eu vou fechar tudo. Eu tenho mais ou menos quase 50 famílias que dependem dos meus negócios, vou fechar tudo. São 50 desempregados, são 50 famílias que vivem daquilo, porque você acha que é mais espiritual estar no altar com o microfone na mão? E aí, quantos pastores vocês conhecem que não pode nem entrar no lugar para comprar as coisas porque não tem crédito? É ou não é? Então tem gente confundindo as coisas, irmãos, andando sem revelação do céu. Vocês estão entendendo? Então a mensagem que está sendo pregada aqui, irmãos, não é para encher cadeiras, não é para é para que pessoas sejam alinhadas com os céus. Porque, irmãos, lá no céu não é um livro de chamada, igual na escola. Olha, chega a me arrepia em falar. Sabe? Que você vai chegar no céu e ele vai falar assim, Anderson, você vai falar assim, presente. Tiago, presente. Não é um livro de chamada, é o livro lá vai estar a tua vida, velho, é o que você fez,
tua história. Qual foi tua vida na terra? É a tua vida. Deus te deu. Quanto você serviu com aquilo que Deus te deu? O quanto você foi resposta? O quanto você pastoreou a tua casa? O quanto você foi pai? O quanto você foi marido? Dentro de 3 meses, a Dani bateu o meu carro 2 vezes e o dela 2. Aí eu fui pagar o conserto do carro sexta-feira. Aí ela brigou com a moça que trabalha em casa também e dispensou a moça também. Aí 3 horas da tarde, foi o cara que ela bateu o carro e a moça que trabalhava em casa, lá. Aí eu paguei o cara do carro, paguei a moça, falei assim por dentro, já montei aquele sermão por dentro, né? Falei, chegar em casa, vou dar no meio mesmo, sabe, cara? Olha, não aguento pagar a conta, sabe aquela coisa de marido, irmão? Porque você acha que pastor não, esposa faz sexo, daqui a pouco ama, daqui a pouco, sabe aquela música? Entre tapas e beijos, e pastor tem isso também, irmão. Tem isso também, viu? E aí eu falei, vou chegar em casa e tal, até compartilhei isso com o pastor Anderson. Aí Davi, eu estava sentado assim na mesa, trabalhando, porque eu tenho presença com o amado, por isso que eu amo ele, em qualquer lugar. Aí o Espírito Santo falou assim para mim assim, ei, você tem que amar a tua esposa como Cristo amou a igreja. Aí eu falei assim, Senhor, e ele pagou a conta dela sem ela merecer, pagou. Ele morreu por ela sem a merecer. Eu falei, pagou. Então pastoreia a tua casa antes de pastorear a tua igreja. Aí o pior, né, irmão? Cheguei em casa quietinho, não falei nada, não entreguei sermão nenhum. Coloquei lá, aí só deixei o tênis no canto. E como está sem a moça que trabalhava em casa, você pode pegar seu tênis por lá, porque eu não vou pegar o tênis. Aí eu pensei por dentro assim, aí já foi o inimigo, né? Cantou na cabeça, fala, vai, paga a conta e nem tênis ela quer pegar para você. Aí eu falei assim, Satanás, está amarrado em nome do Senhor Jesus. Eu olhei para o céu novamente, aí Deus falou assim, filho, serve. Você é um coração que pulsa, serve. Você está entendendo, irmãos? Eu digo para você, isso é igreja, irmão. Isso é igreja. Você sabe por quê? Eu estou vivendo um tempo, irmãos, que as pessoas falou, eu vi um vídeo seu na internet, ou eu vi isso, eu vi uma mensagem sua, onde eu vou, tal. Eu comecei a participar, eu percebi isso sábado retrasado, eu comecei a participar de um futebol lá do clube lá da Mirim, lá da associação. Eu nunca disse que eu era pastor. Eu nunca disse. E todos lá me conhecem pelos meus negócios, pela minha empresa. Sei lá participar, tal. Agora, eu chego lá, entro e saio, eles me chamam de pastor, irmãos. No futebol. Vocês estão entendendo? Eu não precisei chegar lá, irmãos, e falar assim, eu sou pastor. Irmão, eu preciso testificar. As pessoas precisam entender. Eles podem ter aquele cara lá é pastor. Aí ele falou assim, será que o comportamento dele se vincula com o título que ele carrega, irmãos? Porque não é título, irmão, que vai mudar a coisa, é a presença que vai fazer a coisa acontecer. É a essência. Vocês estão entendendo? É isso que a gente precisa entender para esse tempo como igreja. Olha só, estou encerrando, irmãos. Quero ler com vocês aqui, ó. Não precisa abrir não. Atos no capítulo 4, no versículo 36, diz assim, ó. Foi assim que José vendeu um terreno dele e entregou o dinheiro aos apóstolos. José era levita. Ele era o que, irmãos? Nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer, aquele que dá ânimo. Capítulo 5. Mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso, então Pedro disse a Ananias, por que você deixou Satanás dominar o seu coração?
Porque mentiu para o Espírito Santo? Porque você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu, e depois de vender, o dinheiro também era seu. Então por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para os seres humanos, mentiu para Deus. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto. Talvez você fale assim: esse pastor contou a história lá de Obed-edom e de Uzá, que Uzá foi tocar na arca, caiu morto. Isso aí é do Antigo Testamento. Atos é da onde, irmão? Do Novo. Olha só, eu quero ser essa geração. Eu sou, diz comigo assim, levanta sua mão e diz comigo assim: eu sou a geração de Barnabé. Amém. Sabe qual é a geração, irmãos? Que dá ânimo. Nós vamos ativar outras pessoas, nós vamos ativar outras igrejas, nós vamos ser resposta para os outros. Só que olha só, isso que eu tenho tratado comigo, eu digo assim: o meu chamado, a minha casa, a igreja que eu pastoreio, as minhas coisas, nesse tempo vai ser um tempo que vai ativar outras pessoas, ou tem que ser algo marcante, tem que ser um divisor de águas. Alinhamento, a minha vida tem que ser um canal de alinhamento do céu na terra. Essa igreja nasceu para isso. Por que Ananias e Safira, a Bíblia, eles são marido e casal, eles resolveram vender um terreno e ofertar e entregar a Deus. Mas por que eles quiseram fazer isso, irmãos? Porque eles viram Barnabé fazendo. Entendeu? Tem muita gente que vai querer fazer as coisas que a gente faz. Tem muita gente que vai querer cantar o mesmo louvor que a gente canta, fazer a igreja igual a gente, fazer. Tem muita gente que vai querer fazer, irmão. Não é o quanto vão fazer igual uns aos outros, mas é a presença que eu carrego que faz a diferença. É o quanto eu entrego, irmãos. A diferença que Barnabé era adorador, e ele sabia lidar com a presença. O outro só era um imitador. Vocês estão me entendendo, irmãos? O que tem acontecido nessa geração, tem muita gente imitando a adoração, mas não é adorador. Imitando a oferta de um adorador, mas não é adorador. Imitando alguém fazer de um jeito, mas não está fazendo de todo o seu coração. Tem gente, irmãos, que tem igreja aberta, está pregando o mesmo texto que a gente prega, mas não está funcionando como está funcionando aqui, irmão, porque é um enganador, não está entregando, irmão, está roubando. E aí, é o que eu quero dizer para você, é o que Deus sempre fala para mim: eu te chamei, eu te dei algo chamado livre arbítrio, a decisão é sua. Só não comprometa com Deus, não ponha a mão na presença, não toque na presença, não se envolva dividindo a tua história. Vocês estão entendendo, irmãos? Não se envolva, não coloque um pé numa canoa e outro na outra. Não diga que serve a Deus no domingo aqui e amanhã você serve o diabo. Vocês estão entendendo, irmão? Porque eu estou dizendo para vocês, vocês vão levar morte para dentro da casa de vocês. Você vai levar morte para a geração dos filhos de vocês. Vocês vão levar morte para o ministério de vocês. Vocês vão levar morte para a finança de vocês. Vocês estão entendendo? Não coloque o pé numa canoa, não tente fazer porque o outro está fazendo. Porque o que eu cresci ouvindo, para ser crente igual ele, eu sou desse jeito aqui mesmo. Irmão, não faça isso. Não faça isso. Não faça de qualquer jeito para Deus. Ou você seja quente, ou seja frio. Porque o morno é o que Deus quer vomitar da boca. Porque ainda o pródigo
volta para casa. Mas o falsificado está falsificando, ele engana. É um tempo, irmãos, da gente a gente ir para a cruz mesmo, sabe, de chegar na igreja e falar assim: não, Senhor, eu sou isso aqui mesmo, essa vergonha mesmo, Senhor me perdoa, sabe, fala assim: Deus, eu olhei para essa mulher que eu não podia olhar, o Senhor me perdoa, eu não podia olhar mesmo, o Senhor sabe que eu olhei, o Senhor me perdoa, eu não podia olhar, eu olhei. Você sabe por quê, irmãos? Porque é isso que Deus quer. O que levou o ladrão para a cruz foi reconhecer a cruz, falar assim: eu sou bandido mesmo, eu mereço a cruz. O que levou ele para o céu. Você está entendendo? Agora quem quer se justificar o tempo inteiro e querendo que Deus sempre resolva os problemas, morreu ali e não foi salvo. Então é momento da igreja vir para frente e falar assim: Senhor, eu sou mesmo, eu não sou, eu preciso do Senhor, eu preciso do alinhamento do céu, eu preciso da tua voz, eu preciso que queime, eu preciso do Espírito, eu preciso do fogo. Eu sou pecador, eu não tenho força para vencer. Conta aonde você negligencia mesmo com Deus. Revele isso a Deus, irmãos. Abre a tua boca, diz para Deus aonde é a tua ferida. Quando Davi pecou contra Deus, sabe o que Deus falou para Davi? Eu vou colocar a tua nudez ao sol, para que todo Israel veja. Eu vou pegar a ferida e vou expor. Quando você fica escondendo a ferida, irmãos, você não trata ela. Amém? Você só se cura de uma doença quando você reconhece que é doente. Você só sara a ferida quando você fala assim: eu preciso tratar dela. Ele é o Salvador, Ele é médico dos médicos. Então chega nele e fala: Senhor, eu preciso mesmo, eu sou fraco em tal ponto da minha vida, eu tenho fraqueza nisso aqui, eu não quero mais fazer de qualquer jeito, eu não quero mais fazer um culto só, eu não quero participar mais de uma reunião, eu quero queimar, eu quero sentir, eu quero viver, eu quero estar, eu quero que o Senhor esteja, eu quero habitar com a presença, eu quero ser Obed-Edom, eu quero ser Barnabé, eu quero ser alguém que dê ânimo para aquele que está do meu lado, que as pessoas falam assim: eu quero seguir a Deus por causa desse cara aqui, velho, entendeu? Agora não faça como Ananias e Safira, se compromete, querendo mostrar para alguém que na verdade o seu coração não está pronto para estar. Não queira levar a presença para um lugar que é onde ainda não tem estrutura para carregar. Então, é um tempo, irmãos, não queira ser rei de Israel, se antes não for ungido na sua casa. Não queira ser rei de alguma coisa, se antes você não conseguiu discipular os teus vizinhos. Entendeu, irmão? Não tente querer algo com Deus, Deus não é assim, Deus não é dessa forma. Amém? Então, essa geração, irmãos, essa igreja é a que vai marcar esse tempo, é um divisor de águas. Aonde nós vamos, de grão em grão, de pouquinho em pouquinho, nós vamos ser resposta. Amém? Nós vamos ser resposta. Nós não vamos chegar gritando que somos crentes, porque não é tempo de ser crente, irmão, é tempo de ser filho de Deus. Amém? Não é tempo de falar eu sou isso, não. É tempo das pessoas dizer você realmente é Cristo na terra. Não tente esclarecer, não tente se justificar para os outros, não tente, sabe? Nós não estamos aqui para fazer igreja para pessoas, irmão. Nós estamos aqui para falar de Jesus. Quem vai dar o crescimento é Ele, quem vai convencer é Ele, nós só vamos apontar quem é que faz. Amém? Se a gente fosse fazer uma igreja para pessoas, a gente não sabia se a gente deixava a luz acesa ou a luz apagada. A gente não sabia se o som é mais alto ou se o som é mais baixo. A gente não sabia se a gente usa terno ou se não usa terno. A gente não sabe, irmão. Porque cada uma pessoa quer de um jeito. Amém? Cada pessoa quer de uma forma. O que eu quero que você entenda é que você saia daqui essa noite dizendo assim: Senhor, eu preciso ouvir tua voz. Esses dias minha esposa me relembrou algo que eu compartilhei com ela, que realmente é vivo em mim. Quando nós tivemos o primeiro filho, que foi o Tiaguinho, eu chegava todos os dias e falava assim: papai está aqui, filho, papai está aqui.
E quando ele nasceu, eu estava na maternidade, levou ele pro quarto. E a Dani ficou no outro quarto. E quando eu cheguei, eu abri a porta, a nenê estava chorando, aquele esgoelando. E isso marca a minha vida, não vou esquecer disso até hoje. E isso atraiu até a intenção da enfermeira que estava. Porque eu disse para ele assim: ô filho, o papai está aqui. E ele parou de chorar na hora. Eu quero dizer para você, o choro pode durar uma noite. Mas quando o pai chega, irmão, o choro vai cessar, irmão. Teu choro pode estar durando irmão, o problema vai ter, a noite vai ter, o choro vai existir, mas eu quero dizer para você que a hora que o pai abre a porta e diz assim: filho, eu estou aqui, não é tempo de chorar mais, e você vai sempre ser filho. Como é que ele parou de chorar? Porque o pai estava onde, irmãos? No quarto, presente. O que faz a diferença, irmãos, é a presença. É a presença. O alimento entre você e a presença. É você dar uma resposta para a presença. Quando eu passava, às vezes eu falava, papai está aqui, mexia na barriga, ele movimentava. Desde o ventre já existia a intensidade da presença, irmão. Você está entendendo? A resposta, e ali, irmãos, naquele momento, a hora que eu falei assim, papai está aqui, ele deu uma resposta para a presença. Eu sei. A presença ficou durante 20 anos na casa de Uzá e de seu pai, mas eles não deram uma resposta para a presença. Está entendendo? Pô, para mim aquilo como pai, a hora que eu falei assim, o papai está aqui, ele parou de chorar, aí a enfermeira ficou assim, eu saí assim, né? Ó. De dentro. Você acredita, irmão? Saí massa, velho, do negócio. Aí, cara, é isso que eu estou dizendo para você. O pai só quer saber que você reconhece ele como pai. É isso, irmão, sabe? É esse negócio, não é o culto, não é a luz que funciona, não era a internet, a internet não ia fazer nada mais ali, era o pai e o filho, era aquilo ali, irmão, era aquilo ali, não tem o que fazer, é o pai e o filho, isso não vai mudar, é o princípio, irmãos. Ele é o princípio e ele é o fim, ele é o começo de tudo, ele é o final de tudo, não vai mudar todas as coisas, mas ele construiu assim, ele fez com a mão e colocou o fôlego de vida, então é isso aqui, ó, é o quanto você responde à presença e quanto a presença está dentro de você, é o que vai mudar a tua vida, irmãos. Vou dizer para você, um dia na presença de Deus, um dia com a presença muda 10 dias da tua vida. 10 dias na presença, e a presença com você muda 30 dias da tua história. 30 dias com Deus, irmãos, muda um ano da tua vida. O ano inteiro com Deus muda a tua história para todo sempre. Aplauda o Senhor Jesus, amém?